frieza espiritual. E hoje o culto vai ser 4D, né? Porque tá frio, né? Não vai nem precisar pedir para aumentar o ar-condicionado, já tá todo mundo aí quase congelado. Foi bem propício, né, para hoje. Amém. E eu escolhi frieza espiritual porque a frieza, ela é um dos principais motivos que tem afastado muitas pessoas de Deus. A frieza, ela tem distanciado pessoas, às vezes, que estão dentro da igreja, porque nem sempre estar aqui é um sinal de que estamos quentes, né? Às vezes acontecem coisas na nossa vida, na nossa rotina, na nossa família, ou as consequências mesmo do dia a dia, e isso tem nos distanciado e tem trago essa frieza. E muitas vezes essa frieza tem sido tão grande que a gente não consegue nem ter a resiliência de voltar ao nosso estado normal, né? Às vezes a tristeza, às vezes as emoções, a vida financeira, às vezes um relacionamento, e tudo isso vem esfriando o nosso coração. E eu queria falar com vocês sobre esse tema hoje, frieza espiritual. E eu queria ler com vocês em Mateus 24:12, que diz assim: "E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos." Jesus, ele vem falar num contexto de que ali ele está com os discípulos, e ele vem falar para os discípulos que devido às coisas que acontecerá, o amor de muitos esfriará. E ele vem dizer aqui nesse texto, se vocês lerem desde o início, ele vem dizer que haverá falsos cristos, haverá falsos profetas, que dirão que serão ele, eu sou Cristo. E Jesus, ele vem alertar os discípulos, ele vem nos alertar que ele é o verdadeiro Cristo. E ele fala ali: vocês não serão enganados, porque eu já estou alertando vocês. Eu já estou dizendo o que irá acontecer. Então, quando vocês ouvirem dizer rumores de guerra, quando vocês ouvirem dizer filhos contra pai, pais contra filhos, a maldade aumentará. A maldade do mundo, a maldade das pessoas aumentará. E ele fala: orem para que eu não volte no inverno. Porque às vezes no inverno é aquele momento que a gente não quer sair de casa, que a gente não faz aquele esforço para estar na presença de Deus. É aquele momento que a gente às vezes quer assistir um culto online, pega um culto ali para poder ficar debaixo da coberta. Não deixe que isso esfrie o seu coração. Não deixe que a maldade do mundo esfrie o seu coração. Não deixe que as pessoas venham dizer para você o que vai acontecer. Olha o que está acontecendo no mundo. Cadê Deus no meio de tudo isso? Não deixe que isso esfrie o seu coração. Jesus, ele vem nos alertar dessa forma. E ele fala: não esfrie o seu coração. Eu já estou alertando vocês para quando isso acontecer, vocês estarem firmes, estarem com o coração aquecido. Porque eu já alertei, eu já avisei vocês que isso iria acontecer. E a frieza espiritual, ela tem algumas características, e eu separei apenas duas para falar com vocês. E a primeira delas é: a frieza espiritual é como um sono profundo. Mateus 13:24 fala assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O inimigo, ele está só esperando um cochilo seu. Às vezes nós semeamos boas sementes, às vezes a gente já semeou essas sementes, estamos semeando, mas em um momento de cochilo, em um momento em que a gente está adormecido, o inimigo vem e ele vai semear o joio no meio do nosso trigo. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente está em ambientes como no nosso trabalho,
vigilante. Às vezes vem alguém falar mal de outra pessoa e você está ali, é verdade, ouvindo aquilo, o inimigo está semeando. E a gente está dormindo, a gente está cochilando, a gente tem que estar vigilante e repreender. Falar, olha, não quero ouvir. Olha, não pode falar mal dos outros. A gente tem que estar o tempo todo vigilante. E o inimigo, ele só espera um cochilo nosso. A palavra de Deus, ela fala que o inimigo, ele está ao nosso derredor, só esperando uma brecha para ele entrar. E aí quando ele entra, ele faz um estrago. Quando você vai ver, já é quase tarde demais. Fala, nossa, olha o que aconteceu, eu não devia ter ouvido aquilo, eu não devia ter entrado naquele site, eu devia ter saído do Instagram no momento certo. Fiquei olhando de repente um vídeo e que a minha visão foi para outro lugar. O inimigo, ele só está esperando uma brecha para entrar. E eu queria ir para uma parte da Bíblia que ela é bem impactante. Lá em Marcos 14, versículo 32. Fala assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Imagina Jesus falando isso para você. Imagina, Clóvis. Jesus falando assim: a minha alma está profundamente triste. Imagina, Deia. Fica aqui, vigia. Jesus, ele estava num momento de muita aflição ali. Muita aflição. E ele pede uma única coisa para os seus discípulos: vigiem. Vamos continuar no 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus, ele só pediu para vigiar. E os discípulos, 3 vezes, Jesus volta e os discípulos estão dormindo. Jesus, ele não chamou para a gente descansar. A igreja não é um lugar de descanso, não é um lugar onde a gente sai de casa para distrair. Estou cansado de ficar em casa, vou lá na igreja um pouco, vou me distrair. Jesus, ele não nos chamou para vacilar em momentos de aflições. Se você não está passando por aflições, pode ter certeza que o irmão que está do seu lado pode estar passando por uma aflição. Então não durma, igreja. Não durma enquanto existe momentos de dificuldades dos nossos irmãos. Esse momento é o momento que a gente tem que acolher, é o momento que a gente tem que ajudar. E Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para louvar, para engrandecer o nome dele, para fazer a obra, levar o evangelho e ajudar uns aos outros, amar o nosso próximo. E a gente às vezes está dormindo. Às vezes a gente está aqui, no momento do culto, o culto começa, canta um hino, canta 2, canta 3 hinos. No 4º hino você já está, nossa, está demorando, né? 4 hinos já, nossa, vou cantar o 5º. Quando algo sai do programa do culto, aí você já começa a ficar aflito, fala: meu Deus, o que está acontecendo? O que
está desesperado, quando começa a palavra, aí pronto, aí parece que tem formiga no banco. Aí essa porta aqui é um entra e sai de gente. A gente está frio. A gente está frio, a gente não está percebendo o que está acontecendo. A gente tem que aquecer o nosso coração. E eu queria dizer para vocês que o som não está alto, irmão. O som do culto não está alto. Às vezes a gente está aqui e fala, nossa, o som está muito alto. Esse baterista está tocando muito forte. Irmãos, o pessoal lá da mesa é preparado, eles estão controlando o som não está alto. É que a gente vem às vezes e a gente não está preparado espiritualmente. E às vezes a gente fica procurando defeito no que está acontecendo dentro do culto. A gente não consegue se conectar. Às vezes a gente pensa que Deus só está falando com o irmão do lado, aquele irmão que está dando glória, o irmão que está dando aleluia, o irmão que está se emocionando, chorando na hora do louvor. O pessoal canta aqui, fica até com medo de abrir o olho às vezes. Porque o irmão está ali sentado, ou às vezes está em pé, mas está assim, ó, olhando. Não é uma apresentação. Fala, Deus. A gente está frio. A gente está frio, irmão. Jesus, ele falou todas essas coisas para nos alertar, para a gente vigiar o tempo todo, estar em alerta. E ele fala, desperta, ó tu que dormes. Acorda, igreja. A gente precisa estar aqui de corpo e alma e o coração disposto a louvar o nome do Senhor, disposto a estar na presença dele. E a segunda característica da frieza espiritual é essa. A frieza espiritual nos impede de ouvir a voz de Deus e vivemos na mesmice. Até quando? Até quando nós vamos nos distrair de ouvir a voz de Deus? O Espírito Santo, ele tem falado e a gente não tem ouvido. Parece que, sabe quando a gente está dormindo? Parece o Breno, quando está dormindo de manhã, que eu falo, acorda para ir para a escola, eu chacoalho ele assim, ele nem ouve. Sabe aquele sono bem profundo? A gente chama e a criança não ouve, ou finge, né, que não ouve também, para não ir para a escola. A gente está parecendo essa criança adormecida. O Espírito Santo está falando, está te chamando e você não está ouvindo o chamado de Deus. Até quando vamos ficar nessa posição? 1 Samuel 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul? Na minha Bíblia fala, até quando você irá se entristecer com Saul? Se eu rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos dele para ser rei. Deus, ele já tinha resolvido tudo. E Samuel estava lá, triste com Saul. Porque Samuel tinha ungido Saul como rei. Saul tinha sido um bom rei. Mas com o tempo ele foi se desviando do caminho, ele foi deixando as práticas e foi abandonando Deus. E com isso Samuel começou a se entristecer. E Deus, ele já tinha falado com Samuel, eu já levantei outro rei. E Samuel estava lá, triste com Saul. E Deus fala para ele, Samuel, até quando você vai se entristecer com Saul? Eu já resolvi, eu já escolhi outro rei. Deus, ele já fez, meu irmão, ele já escolheu, ele já determinou. E a gente às vezes está ali, batendo na mesma tecla, em algo que não deu certo. E a gente não ouve a voz de Deus. Samuel não estava ouvindo a voz de Deus naquele momento. E a frieza espiritual, ela faz isso com a gente. A gente não ouve a voz de Deus. Ou às vezes ouve, mas a gente não quer se atentar ao que Deus está falando. E ele fala,
Ixi, eu já escolhi outro rei. E até quando? Até quando vamos ficar nessa posição? Até quando a gente vai ficar numa posição triste por algo que deu errado? Até quando a gente vai ficar se corroendo por um trauma que a gente teve lá no passado? Até quando a gente vai ficar vivendo de angústia e de amargura? Deus, ele já tem uma nova história, mas até quando vamos viver dessa maneira? Até quando nós vamos insistir em um relacionamento que Deus já falou que não é para você? Até quando nós vamos ficar sem tomar a atitude que Deus já falou para você tomar? E você continua ali não tomando a atitude que Deus já falou, que Deus já resolveu. Até quando você vai ficar com medo? Até quando essa timidez? Até quando vamos ficar de luto por alguém que já morreu? Até quando? A frieza espiritual, ela não pode nos paralisar. Ela não pode nos parar. Nós temos que ser resilientes. Voltar à nossa forma normal, igual uma bola. Quando a gente aperta, ela fica de um formato. Quando a gente solta, ela volta. Por um tempo a gente pode sofrer. Por um tempo a gente pode caminhar lentamente, mas depois disso a gente tem que voltar ao nosso estado normal. A frieza, ela não pode parar. Nós somos um povo quente, nós somos uma igreja aquecida. Isso não pode nos parar. A frieza, ela não pode determinar quem somos diante de Deus, porque Deus é um Deus forte, é um espírito quente que nos aquece, e é isso que nós temos que refletir para o mundo, é isso que nós temos que refletir aqui dentro. Não deixe seu coração esfriar, meu irmão. E existe um lugar que vai além da frieza para Deus. E aqui Deus, ele pegou bem pesado. Apocalipse 3,15 fala assim: conheço as suas obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse é um lugar onde nenhum cristão pode estar. Aqui Deus, ele está falando que é melhor que a gente seja frio. Ele está querendo dizer o quê? É melhor que você seja do mundo, completamente do mundo. É melhor que você esteja lá fora, jogado às traças. É melhor do que você ser morno. E o pior do morno é quando ele olha para quem está frio. Às vezes a gente acha que quem está lá fora, né, é o que está frio. O morno, quando ele olha para quem está frio, ele achar que ele está quente, porque ele está vendo alguém frio. E na verdade ele é morno. E quando a gente vê isso, Deus dizendo isso, que é melhor que a gente esteja frio, que a gente seja totalmente do mundo, é para que quando chega aquele dia que Jesus voltar, ele não tenha que dizer essas palavras para você. Em Mateus 7,22 fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Do que adianta eu estar pregando aqui, mas ser fascinada pela paixão do mundo, pelas vitrines do mundo? Do que adianta eu cantar aqui quando eu chegar na minha casa, no meu trabalho, eu pegar o meu celular e ficar vendo pornografia? Isso é ser morno. Do que adianta eu dar glória a Deus aqui, eu fazer o que faço e me encantar com coisas do mundo? E quando eu falo de pornografia, eu falo da música pornográfica até uma foto, um vídeo, uma figurinha do WhatsApp. Não permita, meu irmão, não permita estar aqui buscando o Espírito Santo e ao mesmo tempo lá fora você se distrair com as coisas
com você. Se estiver acontecendo isso, é porque em algum momento você adormeceu e o inimigo entrou. E o inimigo lançou algo na sua vida. Mas não permita que isso aconteça. E com tudo isso, eu quero dizer para você de qual forma nós vamos aquecer o nosso coração. De que forma iremos aquecer o nosso coração? A primeira forma é: ame o Senhor. Ame o Senhor. E isso manterá o seu coração aquecido. Em Marcos 12:30 fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém. Ame o Senhor. Às vezes nós estamos frios, sabe por quê? Porque às vezes a gente está amando mais o nosso marido ou a nossa esposa, mais do que o Senhor. Às vezes eu estou fria porque às vezes eu estou amando mais o meu filho do que eu amo o Senhor. O Senhor, Ele tem que ser o meu primeiro amor. Ele tem que ser o seu primeiro amor. Não adianta eu amar mais o meu trabalho do que amar o Senhor. Tudo vai ser em vão, tudo vai ser perdido no último dia. Quando Jesus voltar, se Ele não for o seu primeiro amor, tudo vai ser perdido. Não vai ter valido de nada o que você fez. E você vai chegar para Jesus e vai dizer: mas Senhor, eu preguei em seu nome, eu fiz maravilhas, eu curei. Não vai adiantar de nada se não amarmos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Qual força você tem feito para amar o Senhor? Qual esforço você tem feito para estar diante das coisas de Deus, para estar envolvido com as coisas de Deus? Às vezes a gente vem uma vez só no culto, e amém, glória a Deus que estamos vindo ainda uma vez. Diferente dos que moram distante, né, como a Dani Carol e o Lelê, que moram distante, não conseguem estar envolvidos em tudo. Mas irmãos, vocês que moram perto, se envolvam com as coisas de Deus. Se o seu coração não queimar para estar diante das coisas de Deus, você está frio. A gente faz células, a gente faz culto de oração, a gente faz vários eventos na igreja, culto dos jovens, célula dos jovens. Aonde está você, meu irmão? Aonde está você? A gente prepara às vezes as coisas. A Rosa Lu prepara um banquete lá na casa dela, a outra irmã prepara alguma coisa. Nós temos mais de 150 membros na igreja. Quantas pessoas a gente tinha na célula de quarta-feira? 8. Aonde estão as outras pessoas? O seu coração tem que arder para estar com o Senhor, para fazer parte. Porque senão não vai adiantar de nada, não vai valer de nada, meu irmão. Se existem coisas que impedem você de estar, amém. A gente entende. Às vezes eu saio do trabalho, eu vou direto para a célula quando eu consigo, no culto de oração. E tem pessoas às vezes que chegam uma hora antes, está em casa e não consegue estar. Às vezes porque ama mais a casa do que estar na presença do Senhor. Ama os seus afazeres mais do que estar na casa de Deus. Ama as suas coisas mais. Ama o seu trabalho mais. Ame o Senhor, meu irmão. Ame o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força. Eu queria até deixar um exemplo aqui de uma pessoa que tem um coração tão aquecido. Teve um dia que era a ceia e eu estava cantando aqui, e aqui na televisãozinha sempre aparece o horário, e quando eu olhei para o horário era 8h13, já tinha passado o horário do culto acabar. E naquele momento o Leandro estava ministrando a ceia, ele ainda não tinha nem servido o pão e nem o cálice, ele ainda estava falando. Aí quando eu olhei para o relógio, eu
Eu falei, vixe, hoje o culto vai demorar, porque o Leandro nem serviu o pão ainda. Eu pensando, né? Eu me achando aqui na frente e olhando lá pro relógio. Aí deu 8h17, eu estava aqui na frente, eu vi uma pessoa atravessando a rua e vindo em direção à igreja. Era o Diego. E naquele dia, quando eu vi o Diego entrando aqui, naquele dia, 8h17, eu abri um sorriso e eu falei, Senhor, como eu sou miserável. Eu comecei a pedir perdão para Deus. Eu falei, Senhor, eu estou preocupada com o horário do culto. Olha que bênção. Não serviu pão nem um cálice. O Diego vai poder participar da ceia com a gente. Naquele momento, eu falei assim, poxa vida, às vezes é o final do culto. Poderia ter acabado às 8. Ele chegou 8h17, irmãos, no final do culto. Ele sempre vem no final do culto, não importa se acabou ou não. Às vezes eu já peguei ele lá fora, o culto já acabou, e ele chegando, ele veio só para dar um abraço na gente, conversar. E sabe o que ele faz? Enquanto ele está vindo, ele vem acompanhando o culto pelo Instagram. Ele vem vendo um pedacinho do louvor. E aí teve um dia que ele falou assim, por que vocês não põem a palavra? E aí eu comecei a falar com o pessoal da mídia, gente, vamos começar a gravar a palavra. Põe uns pedacinhos da palavra. Porque ele vem se alimentando no meio do caminho, meu irmão. Isso é ou não é um coração aquecido pelo Espírito Santo? Esse é o coração que a gente precisa ter. Depois daquele dia, daquela ceia, eu falei, Senhor, eu preciso ter um coração desse. Eu preciso ter um coração desse. Às vezes eu chego cedo no culto de oração e aí eu fico, hoje eu não vou não. Vou orar em casa. Não, meu irmão, tem um coração aquecido, nem que a gente chegue no final. Nem que a gente pegue 5 minutos. Aquele dia ele veio e ele, glória a Deus, conseguiu tomar a ceia junto com a gente. Eu falei, olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é perfeito. O culto atrasou para que ele pudesse tomar ceia junto com a gente. E eu aqui fria espiritualmente pensando, meu Deus, o culto não acaba. Senhor, o culto vai atrasar hoje. Sem ver o mover do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, o Senhor é muito perfeito. E naquele dia eu agradeci a Deus. E eu falei, Senhor, é isso. Eu entendi. Naquele momento, quando eu vi ele atravessando aquela rua. E a segunda coisa, para manter o nosso coração aquecido, é a decisão. Decidir é fundamental para combater a frieza espiritual. A decisão, eu queria deixar como exemplo aqui o rei Saul, que tomou várias decisões erradas. Quando ele começou a se inclinar para o mal, ele parou de ouvir a voz de Deus. E ele foi em busca de uma feiticeira, ele ergueu monumentos, ele começou a fazer várias coisas que não agradavam a Deus. Ele fez várias decisões erradas. E aquilo foi esfriando mais ainda o seu coração. A ponto de não ouvir mais e Deus o rejeitar como rei. Decisão é fundamental. Hoje eu posso estar triste. Essa semana eu posso estar triste, abalada por algo que aconteceu. Mas tem que chegar ao fim. E se não chegar ao fim, eu tenho que tomar uma decisão. Isso não vai mais entristecer o meu coração. A gente precisa decidir. E a decisão ela é muito importante. A gente precisa decidir em não querer viver mais as paixões do mundo. A gente precisa decidir a não viver mais prazeres momentâneos. A gente tem que decidir se afastar de pessoas que nos distanciam de Deus. A gente tem que decidir, tomar a decisão que o Senhor mandou a gente tomar. Decida na sua vida. Se o Senhor te deu um ministério e você precisa decidir,
Faça a sua escolha. Decida. Não fique em dúvida do que Deus colocou na sua mão. Decida não viver mais do seu passado. Às vezes a gente vive muito do nosso passado e isso entristece o nosso coração. Isso traz frieza ao nosso coração. A gente começa a se distanciar e começa a tratar as pessoas com indiferença. Se alguém está triste, eu também estou. Se alguém passa por uma dificuldade, você não vai lá ajudar? Ninguém me ajuda. Por que eu vou ajudar? Ora pelo irmão. Ninguém está orando por mim. Tome uma decisão. Tome uma decisão. E não viva mais contra o propósito de Deus na sua vida. Amém? Terceiro, fique firme na promessa de Deus. João 14, no versículo 1, diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Tem continuação? E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A nossa espera por Jesus, isso tem que manter o seu coração aquecido. Se o seu coração não queima com a promessa de Deus, meu irmão, vamos orar. Porque quando a gente lembra dessa promessa, a gente volta ao arrependimento. Se a gente faz algo errado, meu irmão, lembre na promessa do Senhor. Eu não posso continuar vivendo dessa forma, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para me buscar. E isso tem que manter o nosso coração aquecido. E Jesus, ele diz: vocês conhecem o caminho, então ninguém será enganado. Ninguém será enganado. Jesus, ele já nos alertou e ele já nos ensinou um caminho que nos leva para ele, para juntos vivermos para sempre. E no meio do percurso, irmãos, vamos ter sim aflições. Isso é natural. Mas isso não pode te desmorecer. Você não pode fraquejar pelas aflições. Jesus, ele fala: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E vocês vão vencer também, porque estamos com Cristo. 2 Coríntios fala, 4, versículo 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós não vamos parar, meu irmão. Nós não vamos desanimar. Nós não vamos nos desesperar. Nós não fomos abandonados, porque Jesus nos deu a promessa de que um dia voltaria para nos buscar. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E naquele dia nós temos que estar firmes com o Senhor. Nós não podemos estar frios. Nós não podemos estar mornos. Nós temos que estar aquecidos pelo Espírito Santo do Senhor. O nosso coração se manterá aquecido com a promessa do Senhor. Nós ainda temos muita lenha para queimar, meu irmão. E eu queria te convidar para ficar de pé. Aplauda o nome do Senhor. Mantenha o seu coração aquecido nessa noite. Não esfrie o seu coração. E eu queria orar por vocês, enquanto o grupo de louvor vai estar cantando aqui. Muitas vezes a gente se pega nessa situação de frieza espiritual e às vezes a gente não consegue entender o que é que está nos levando a desanimar, o que é que está nos levando a ficar distante dos irmãos.
É como se a gente estivesse dentro de um mundo que a gente não quer que ninguém entre. É como se a gente estivesse num lugar onde a gente só quer ficar ali sozinho. Mas precisamos estar em comunhão. Precisamos estar juntos. Porque a brasa, ela é dessa forma. Quando você acende uma brasa, se você tira uma brasa e põe ela distante, ela vai apagando, apagando, até chegar ao fim. E as que estão juntas, uma aquece a outra. Então leve isso no seu coração essa noite. Esteja junto, faça comunhão, faça um esforço para estar junto com os irmãos. Mantenha o seu coração aquecido. Se você precisar de ajuda, se você precisar de oração, nos procure. Nós estamos dispostos a ajudá-los. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Que essa palavra venha ter impactado o coração da Tua igreja. E que se em algum momento aqui na Tua igreja, Senhor, existe alguém que se encontra nessa situação, que se existe alguém que entende que está com uma frieza espiritual, que precisa manter o seu coração aquecido, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo venha como fogo e derrame o Teu fogo sobre a Tua igreja, sobre nós. Queremos ter o nosso coração aquecido, Senhor, para esperar em Ti, Senhor, todas as coisas. Que quando algo, Senhor, sair fora do normal, quando algo sair fora do nosso controle, por mais que a gente se desespere, nós venhamos ter resiliência e conseguimos voltar para o nosso estado, Senhor. Senhor, nos ajude, Pai, com o Teu Espírito Santo nesta noite. Aqueça o nosso coração, aqueça o coração da Tua igreja, Senhor. Aqueça o coração da Tua noiva, para que eles fiquem firmes, Senhor, aguardando o Teu retorno. Na Tua promessa, Senhor, porque o Senhor prometeu, e Tu és um Deus fiel que cumpre a Sua palavra. E nós cremos que o Senhor irá voltar para nos buscar. E neste momento, Senhor, neste momento que estamos aguardando, que a Tua igreja, Senhor, venha a Te amar, Senhor. Amar com todo o coração, amar com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a Sua força. Não nos deixes fraquejar, Jesus. Não nos deixe, segure a nossa mão, Senhor. Segure a nossa mão, Senhor, e aqueça os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Pois ainda nós temos lenha para queimar, Senhor. Nós temos lenha para queimar, Senhor. E sabemos que essa chama não vai apagar. Derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Me aproximei, permaneci. O Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu. Me aproximei, permaneci. O Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu. Fogo em Seus olhos.
Glória a Deus.